Hoje eu tenho a alegria, né, e a honra, eu posso dizer, de convidar a doutora Flávia, que é psiquiatra, para conversar conosco sobre um tema que eu acho cada vez mais oportuno e relevante nos dias de hoje, que é a gente falar sobre a saúde mental nossa, da nossa família, das pessoas que a gente ama, e a gente falar um pouquinho sobre como anda esse tema sobre saúde mental, ansiedade, depressão nos dias de hoje, né? Como a gente pode ter esse olhar também linkando a psiquiatria e a arquitetura, né? Então eu gostaria que tu pudesse trazer um pouquinho para nós hoje como está essa situação, essa preocupação hoje no consultório. Olha, esse link, né, Andréia, de arquitetura e psiquiatria, as pessoas acham que não tem nada a ver, né, mas tem tudo a ver, porque o objetivo das duas áreas é o quê? Bem-estar, né? Então, em consultório, eu chego a me assustar realmente, assim, com a frequência e a quantidade, o fluxo de pessoas, né, que me procura mesmo, né, por transtornos mentais mesmo, né, ou seja, né, já chegam no consultório em adoecimento, né, e com certeza, assim, os casos mais frequentes, assim, é depressão e ansiedade disparado, né, e correlatos, né, não vou ficar entrando aqui em detalhes técnicos da minha área, né, mas depressão e ansiedade é, assim, é o mais frequente mesmo, né, então é muito triste ver as pessoas, né, que são saudáveis fisicamente, enfim, mas estão tão adoecidas mentalmente e isso incapacita elas de ter uma vida legal, bacana, aproveitar o momento presente, né, enfim. Então lá é um local de dramas diários, né? Sim, né, mas também é um lugar de superação, sabe? Sim. Então é muito legal também quando a gente acompanha um paciente que chega praticamente assim, eu digo assim, morto, né? E depois de um tempo você vê esse paciente bem, né, com sonhos, né, com planejamentos, né, bem feliz, né, então também é bastante recompensador pra gente, assim, né. Eu faço esse link, eu acho, porque como tu fala, tu vê a pessoa caída e ela vai se reconstruindo, sim, né, com o teu apoio. Posso fazer esse link também, assim, nos espaços, né, espaços que a gente entra, espaços completamente sem vida, e a gente vê que tem um potencial gigantesco ali, sim, e que eles podem sim serem renovados, reformados, e a gente vê como isso traz luz para tudo, sim, né? Fazendo esse link sobre isso, eu sou uma pesquisadora, né, na área de neuroarquitetura, de bem-estar, e cada vez mais relevante a gente falar sobre esse tema nos dias de hoje, né? Esse é o motivo da minha pergunta, porque eu sou uma seguidora e adoro quando tu traz esses assuntos atuais, assim, e é uma preocupação, né? Fazendo esse link com a nossa casa, né? Eu falo muito de casas com alma, casas com vida, né? Como hoje você sente no consultório as pessoas trazerem os ambientes familiares hoje, né? Que a nossa casa tem que ser aquele lugar de restauro, aquele lugar que nos acolhe, que constrói as nossas memórias, o nosso pertencimento. Como a gente pode falar um pouquinho sobre isso, ou como está essa situação hoje? Um dos problemas que é muito frequente no consultório, né, é a questão, assim, de solidão. Né, as pessoas estão cada vez mais sós, né, solidão. E eu vejo que uma das queixas principais é a falta de apoio, é a solidão, é a falta de pertencimento, é a falta de você ter uma rede de apoio. Então as pessoas estão muito sozinhas, né, apesar de estar conectadas com tanta coisa ao mesmo tempo, né. Eu posso conversar com uma pessoa do Japão virtualmente neste momento, né. E, enfim, né, o que eu vejo, assim, que potencializa esse problema de solidão é que algo que era para ajudar o vínculo das pessoas está surtindo o efeito contrário, né? Que são as telas, né? Então as telas teoricamente eram para conectar as pessoas do mundo, enfim. Ok, eu consigo conversar com a pessoa do Japão, mas porque eu estou presa na tela, eu não converso com meu filho, com meu pai, com a minha mãe. Perde essa convivência no cotidiano. Né? Então várias pessoas na mesma casa, mas cada um com a sua tela, né? Então eu vejo assim que isso é um ponto central, embora não é algo que, né, assim, que diretamente eu vá numa primeira consulta abordar, né? Mas eu sei o quanto influencia, né, a recuperação dessa pessoa, né? Então eu acho que é uma grande contribuição da psiquiatria, né, da arquitetura, perdão, né?
talvez trabalhar, né, a questão de espaços de convivência mesmo, né? Eu acho que aquela área, né, como essa mesa redonda, que a gente consegue conversar, que a gente consegue olhar, né, que a gente consegue tocar, né, que a gente abraça, enfim, isso está muito ausente nas casas hoje em dia, né? Sim. Cada um no seu quarto, com a sua tela, né, enfim, todo mundo muito cansado, né? Sim. Então, a bateria social das pessoas, eu vejo isso muito, né, nas redes, assim, tá muito baixa, então as novas gerações quase não saem mais, né, ficam em casa, né, rolam até aqueles memes assim de ai, que preguiça de sair, né, por que eu convidei e agora eu tenho que ir. Claro, há um certo humor nisso, mas também há uma certa tragédia nisso também, sim, né, então eu vejo que solidão é uma palavra central e eu acho que a arquitetura pode ajudar muito, né, nisso. Eu sinto isso na rotina do escritório de muitas famílias que vêm conversar comigo, uma preocupação muito das mães também, né, de, o ambiente tá desorganizado, ou quando a gente tá junto tá tudo estressante, né, e aí eu faço esse olhar sempre assim, como estão esses lugares de convivência familiar, né, então assim, como essa sala ou esses espaços amplos e democráticos dentro das famílias, né, para acolher, tu tem um espaço, eu digo assim, que tu possa sentar e conversar, ou convidar o teu filho para jogar, ou a gente trazer isso um pouco, acho, do nosso passado, né? Os jogos de tabuleiro, ou vamos ler uma história junto, então como tá o cantinho de leitura do quarto do seu filho, ou um espaço para brincar, que é dessa construção de memórias que a gente cria a nossa afetividade. E eu sinto hoje que talvez um pouco desse isolamento também, ou talvez você vai me trazer um pouco mais técnico sobre isso, é dessa falta desse convívio familiar, sabe? Aí eu puxo o gancho, né, Andréia, para como as coisas estão muito corridas hoje, né? Assim, a tecnologia veio para nos dar mais tempo, mas, como eu falei, né, teve o efeito contrário, ela tirou o tempo das pessoas, né? Então, por exemplo, o ambiente de trabalho não se limitam mais a ambientes geográficos, né? O ambiente de trabalho invadiu, né, ainda mais depois da pandemia, né, o ambiente domiciliar, né? Então, com essa correria, né, com essa loucura, né, de trabalho, levar trabalho para casa, isso é uma coisa que eu escuto muito no consultório, né? As pessoas levam trabalho para casa e ficam pensando agora em trabalho 7 dias por semana, não é mais aquela coisa assim, fechei a porta, bati o ponto e acabou, entendeu? Como era na época dos nossos pais e avós, né? Porque o trabalho... a gente tinha aquele momento de trânsito de ir pra casa, também criava uma pausa e chegava num outro ambiente, hoje não tem mais essa separação. Não existe mais uma separação física, né, do trabalho, né? Então as pessoas não estão com tempo, né, e estão muito desatentas a questões fundamentais para o bem-estar. Então, rotina, eu escutar, minha casa tá largada, né? Eu não consigo tempo para arrumar, eu não consigo tempo para limpar, né? Eu deixo do jeito que tá, final de semana eu dou um jeito, mas quando eu chego em casa e vejo aquela bagunça, me incomoda, eu fico estressada, né? As mulheres, com certeza, trazem isso muito mais que os homens, né? Então, essa correria, essa vida maluca, né, que a gente vem levando, né, realmente incapacita as pessoas de terem tempo para investir em coisas que são importantes para a saúde mental, como, por exemplo, o lar que se vive, né? Realmente, como que vai chegar em casa e vai se sentir bem, relaxada, vendo o lar uma bagunça, né? Sim. E, enfim, né? Não é todo mundo que tem condições financeiras para ter alguém que ajude em casa, né? Enfim, então é um ponto que, quando eu escuto dessas mulheres e alguns homens falando, me dá uma agonia, sabe? Por eles, assim, né? Eu sinto também essa agonia quando as pessoas trazem esse relato para mim, porque eu já pesquisei um pouquinho sobre isso e vejo sobre o quanto a casa traz essa sobrecarga mental para as mulheres, né? Aí também tem que ter, eu acho que, essa dose de equilíbrio, né? Tá tudo bem também se eu não tenho tempo para arrumar a minha casa, porque o momento que isso vira uma cobrança, eu passo de ter esse lugar prazeroso que é estar em casa, esse lugar de restauro, que é cada vez mais necessário para a gente recarregar a nossa bateria com essa demanda de informações que a gente tem durante o nosso dia. Então, a casa deixa de ser esse lugar de acolhimento, restauro, paz, e se torna uma cobrança constante. Então, cada vez mais essa coisa desse ambiente perfeito, organizado, sabe? Sim. Não, tudo é um equilíbrio, né, André? Tudo é um equilíbrio, né? Ao mesmo tempo que é importante a gente prezar por uma certa organização, porque isso com certeza
convida o espaço, né? Convida as pessoas a ficarem no espaço, né? A se sentirem mais calmas, né? Eu brinco assim que o espaço ele é quase como um coterapeuta emocional, assim, né? Então, assim, dependendo do ambiente que eu tô, eu me sinto mais calma. Dependendo do ambiente que eu tô, eu me sinto mais acelerada e mais estressada, né? Isso a ciência mostra o porquê. Sim, com certeza, né? Então, uma casa com vida, na minha opinião, um lar, né? Ele vai ter uma mancha no tapete, né? Ele vai ter uma parede riscada. Uma parede riscada de giz-cedo dos filhos, né? E assim, eu acho isso bonito, inclusive, né? E ambientes muito, assim, milimetricamente, assim, organizados, enfim, acho que rola um toque aí também, sabe? Então, acho que também a organização é importante, mas também não dá para as pessoas neurotizarem, assim, né? E eu tenho, assim, pacientes que falam assim, nossa, se minha casa não tiver tudo simetricamente organizada, eu fico mal, né? Mas, com certeza, essas pessoas têm uma patologia sobre isso, né? Então, é aquela coisa de equilíbrio, né? Aquela palavra que todo psiquiatra gosta, né? Depende. Depende, né? Então, sim, eu acho fundamental para a saúde mental, para uma higiene mental, inclusive, você ter um lar minimamente organizado, que acolhe, que tem cheiro, que tem sabor, cor, que tem a tua cara, enfim. Mas também, né, pessoal, sem neuras, né, de organização, de simetria, de tudo tá de cobrança. 100% limpo, né? Ainda mais se a casa tem gente dentro, né? Com certeza. Né? Filhos, crianças pequenas, impossível deixar a casa 100% organizada, né? E sobre gente, a gente precisa estar em contato com as pessoas, né? Eu acho que é um ponto também bem importante a gente trazer hoje sobre os ambientes de trabalho, né? Uma coisa que eu falo bastante também, assim, quando eu trago os meus projetos, principalmente os corporativos, a gente ter esses ambientes, né, de descompressão, de integração, de socialização. E aí a gente fazendo esse viés que tu trouxe, que a gente está cada vez mais isolados nos seus mundos, dentro das suas telas, o quanto é importante a gente também ter esses ambientes, né, de integração social. Sim, de convivência, né, no ambiente de trabalho. E eu puxo o gancho até para a questão urbana, né? Eu vejo que carece muito de ambientes de convivência, né? São poucos os ambientes de convivência, né? Os que tem são muito bacanas, mas são poucos, né? E eu acho que isso até no dia a dia, né? Você entrar numa praça, né? Ou entrar num parque, né? Você vê os bancos, né, posicionados de uma forma contemplativa, né? Isso tudo estimula o que eu chamo assim de tecido social, né? Um bom dia para um estranho, que horas são para um estranho, né? Você observar as crianças brincando, você ver cenas do cotidiano, né? Por exemplo, um casal de namorados, né? Então, são coisas que as pessoas não dão importância do convívio social, mas veja que eu estou falando que é um convívio social com estranhos, inclusive, né? Mas isso também é enriquecedor, né? Para a questão psicológica, psiquiátrica, né? Você sentir que você pertence a um meio, né? Sim. Então, as áreas de convivência urbana, né? Curitiba é um grande exemplo disso, né? Paris, enfim, a Europa em geral, né? Enfim, eles estimulam muito isso e prezam muito por isso. Eu acho isso muito bacana, né? Sim. E algo que no Brasil, não só na nossa cidade, eu acho que não é tão valorizado, sim, né? Infelizmente, sim. É fato que a gente não tem esse olhar para o urbanismo dentro da cidade. E a nossa experiência, né, como cidadãos, né, a gente pensa uma sociedade, né? Eu digo, eu trago esse olhar, a gente é sócio de uma cidade, vamos pensar por isso, né? Então, a experiência da cidade, ela se constitui no momento onde a gente vivencia ela. E a gente vivencia a cidade experienciando isso, caminhando a pé, indo numa praça, andando de bicicleta. Então, até a nossa memória, o nosso senso de pertencimento para aquele lugar, ele vai se constituindo e se construindo no momento em que você vivencia aquilo, né? Tu faz parte daquela cidade. Sim. Então, eu também sinto falta e sei que... E isso é muito importante, eu acho também, a gente trazer esse olhar para a questão das relações dos adolescentes hoje, né? Que esses espaços têm que serem convidativos. Porque a criança até, ela brinca no murinho, ela vai numa praça, pode ter um balanço, ela se diverte com aquilo. Mas como esse espaço de socialização na cidade e urbana, ela é importante para o adolescente, né? Que eu acho que é uma preocupação hoje também, saúde mental do adolescente muito séria, né? Sim, é o que eu falo, né? Os adolescentes estão cada vez mais enclausurados, né? Então, eles vieram de uma era diferente da gente, né, André? Que a gente pegou a era analógica, né? E a gente pegou a transição ali da era para a era digital. Então, a gente sabe o que é viver um mundo analógico, né? Sem telas, né? Sem essa
conexão excessiva, enfim. Já os nascidos de 2000 e tanto para frente não sabem, né? Já conheceram, na verdade nasceram e o pai foi lá com o smartphone e já tirou uma foto, né? Eu tenho uma filha adolescente que fala com propriedade sobre essa situação atual. Sim, então assim, eles nasceram e literalmente já olharam para uma tela, né? Então, é cultural também, né? Assim, eu acho que é uma mistura, como tudo, de questões de educação, de passagem de valores, né? Do quanto que os pais estão entendendo essa necessidade de impor alguns limites em telas, as escolas, as instituições em geral, enfim, né? Mas realmente eu me preocupo, né? Que é muito comum os adolescentes passarem o tempo inteiro em tela, né? E por mais que... eu acho muito engraçado, eles falam assim, eu jogo com meu amigo. Tá, ok. Você conhece esse amigo? Conheci há 2 anos. Você já ouviu pessoalmente? Não. Então, assim, eu fico, mas como então você sabe que é um amigo, né? Porque a interação que eles têm é nos jogos ali, né? Eles jogam em conjunto, né? Eu não sei como é direito isso, mas, assim, tem vários jogos em que você joga com pessoas do mundo inteiro. E você tá ali fazendo uma conexão social, mas é virtual, né? Não é real e é focada num jogo, né? Então você não sabe, você chama de amigo, mas você nunca viu essa pessoa, né? Você nunca tocou nessa pessoa. Eu acho isso tão frio. E o vínculo com a cidade, o vínculo que eles têm com a cidade, pensando fica no seu quarto, porque para o adolescente é o seu universo, é o seu quarto, do seu quarto a sua casa e a escola, né? Então falta esse lugar dessa vivência, né? E esse déficit da natureza, que eu também falo bastante sobre isso, assim, e que hoje os estudos mostram muito a importância da conexão para a natureza, né? Para a gente aprender os processos, os ciclos, reconhecer as texturas, a imperfeição da natureza, né? Então, fora só os processos, os benefícios que a gente tem de redução de estresse, de cortisol e tudo. Então, tem esse déficit de natureza na vida das pessoas hoje. Tu na clínica, tu sente isso assim? Eu acho que entra, né, André, no rol das coisas que as pessoas, pela correria e pelo estresse, não se atentam da importância, né? Então, sim, eu vejo, né, que as pessoas, mal e mal, têm tempo para sair do ambiente de trabalho, saem do ambiente de trabalho, casa. Né? Não tem um momento ao ar livre, né? Tanto que, por exemplo, falta de vitamina D é uma coisa super frequente, porque as pessoas quase não saem de casa e vitamina D você precisa de sol, né? A gente quase tem sol, falta de sol aqui também. Né? Mas, né, enfim, né? Então, assim, a natureza, né, estar no meio ambiente, né, realmente, né, ela já tem muitas pesquisas, né, evidenciando a importância do bem-estar, o quanto que você estar num ambiente natural reduz o teu nível de estresse, é um momento para você não se estimular, né, de contemplar, né, de ver, como você falou, achei muito legal que tu falou, a beleza do imperfeito, a beleza nas imperfeições, né? Então eu acho que as pessoas também não se atentam a isso porque estão muito estressadas, né? Sim. Mas a partir do momento que se atentam a isso, né, e que começam a colocar isso um pouquinho nos seus programas de família, de final de semana, eles relatam muitos benefícios, né? Eu tenho paciente que fala, doutora, eu comecei a fazer trilha, né? Por exemplo, comecei a fazer, sei lá, caminhada, enfim. Andar de bicicleta, enfim, né? E o quanto que o contato, eles falam mesmo, né? O quanto que o contato com a natureza me ajuda, me acalma e faz todo sentido, né? Aí tem, né, no Japão, né, se prescreve os banhos de imersão na natureza, eu acho isso muito legal, né? Porque realmente, e a cultura oriental preza muito isso, né? A questão do desacelerar, né, de contemplar o momento presente, de você estar aterrado, né? Isso, né? E isso é muito bacana, né? Então, infelizmente, né, pelo estresse realmente do cotidiano, as pessoas não estão conseguindo ter tempo, né, para fazerem essas pequenas escolhas que são tão importantes. As pausas que são essenciais, né? Eu não conheço o Japão, mas eu já tive a oportunidade de visitar alguns jardins japoneses por aí. E é incrível assim como eles trazem essa sensorialidade toda, né? Muito forte a presença da água, né? Então assim, eu sempre falo, né, que a natureza ela é essa experiência multissensorial, né? E quando a gente está conectado, presente ali, a gente está naquele momento, né? Sim, e que é uma coisa hoje também difícil de as pessoas, eu vejo que as pessoas elas vão vivenciar certos lugares, eu vou no museu, vou ver uma cachoeira,
tu tá atrás da tela, né? Tu tá vendo aquilo pela tela, né? Sim. Sai daquilo, primeiro vive e depois tu posta. Sim, exato. Porque senão também tu não está, tu tá vendo, mas tu não está sentindo, né? Porque quanto mais atento você tá com os teus sentidos ligados, mais tu consegue viver aquela experiência, né? Com certeza, né? Estar na natureza, realmente, assim, é um dos... Não vou usar a palavra estímulo, né? Porque seria totalmente paradoxal, né? É um desestímulo, né? Muito grande, né? Para quem está estressado, para quem está ansioso, né? Para quem está desesperançoso, para quem está deprimido, enfim, né? Então, para além do tratamento farmacológico, né? Que a gente institui no consultório, faz parte, né? Da psiquiatria a gente fazer orientações né? Paralelos à questão farmacológica, né? E uma das orientações que eu mais faço para os pacientes realmente é desacelerar, né? Encontrar as formas para desacelerar, né? Às vezes, sim, se está no meu consultório é porque precisa de uma ajuda farmacológica, né? A medicação ajuda consideravelmente, né? Mas só a medicação não, né? Sim. Então, eu acho que esse bate-papo nosso é fundamental, né? Para a gente expandir a ideia de saúde mental, né? Não é só o que está dentro de nós, o neurológico, é também o que nos cerca, né? Com certeza. Então, a arquitetura, né, acho que ela muito contribui, né, para que transforme o que nos cerca em algo acolhedor, né, algo que te faz pertencer, que te acalma, que te traz memórias boas, né? E isso tudo é saúde mental. Sim. A gente fala que não existe nenhum ambiente neutro, né, Flávia? Ou seja, a nossa cidade está influenciando os nossos espaços, então a gente já sabe aí que a ciência mostra sobre cores, formas, iluminação, tudo isso tem um impacto muito significativo, né, na nossa construção, na nossa cognição e tudo. E uma área muito forte hoje também na neuroarquitetura, para essa busca do bem-estar, é a gente olhar para os ambientes hoje com esse olhar mais humano, né, sobre a diferença das pessoas e principalmente sobre o impacto do ambiente nos neurodivergentes, né, que hoje ainda bem que tem a ciência aí para mostrar que nem todo mundo reage igual. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita sensibilidade à luz artificial mesmo, e às vezes até a luz natural, assim, excesso de claridade, assim. Então eu tô sempre tentando deixar a luz mais baixa, sabe? Então a gente também tem ido muito nessa particularidade individual de cada família, cada cliente para poder projetar. E sobre os neurodivergentes também hoje, né? Sim. Esse olhar do ambiente para dentro, né? Essa é uma pauta bem legal, assim, né, Andréia? Porque realmente, né, os ambientes precisam, os ambientes de convivência, principalmente, né, precisam começar a fazer uma certa inclusão, né, social dos neurodivergentes, que podem ser sensíveis à iluminação, a som, a cheiro, né? Eu tenho um paciente no consultório, né, por exemplo, que toda vez que eu tenho um cheirinho, né, um difusor ali, né, de cheirinho, né, eu gosto, né? Mas eu tenho um paciente que ele é neurodivergente, é um adulto, né, e quando eu sei que eu tenho consulta com ele, eu tenho que tirar o cheiro, porque ele se incomoda, assim, muito, né? E, enfim, né, então eu acho que sim, né, tudo é individualizado. Quando a gente fala de neurodivergência, né, não são todos os espectro autistas, por exemplo, que têm sensibilidade a som, não são todos que têm sensibilidade à luz, né, mas a maioria tem, né. O TDAH também, né, o ambiente muito bagunçado, com muita influência visual, a gente também tem que ter esse olhar para o TDAH. Eu sempre falo para os TDAHs que, olha, é importante que você mantenha a casa minimamente organizada, porque você já tem uma dificuldade de organização e de esquecimento natural, né? Então é importante que você setorize algumas coisas, a gavetinha da chave, a gavetinha do documento, né? A gavetinha ali, né, enfim, do dinheiro, porque eles perdem, né? Eles chegam, né? Vão jogando em qualquer canto, enfim, e isso gera um estresse tanto, né? Porque na hora que precisa sair, cadê a chave, né? Cadê a carteira, enfim. Então eu acho, né, que para qualquer neurodivergência, né, seja o TDAH, seja o espectro autista, né, os ambientes precisam ter um certo planejamento mesmo para acolher essas pessoas e que elas estejam entre nós ali, né, todos nós somos diferentes, né, todos nós somos diferentes. E, né? E hoje que bom que a gente pode ter esse olhar para que todos somos diferentes, porque ninguém estava dentro de uma forma e os ambientes eram projetados como se todo mundo, né, reagisse igual ao impacto do ambiente, não, né? E esse olhar muito forte, assim, para dentro dos espaços íntimos, né? O quarto da criança, né? Com cada vez com menos estímulos, tem que ser limpo, né? Eu digo limpo visualmente, que aquele espaço é feito, designado para dormir, para restaurar, né?
aquele excesso de brinquedo. Às vezes a criança tem tanto brinquedo que ela nem sabe como brincar e com o que brincar, né? Sim. Então, excesso, né? Excesso sobrecarrega, né? E a gente não produz nada com excesso, né? A gente fica patinando, achando que está produzindo e não está, né? Então, pelo menos lá em casa, quando eu vejo que tem muito brinquedo, né? E recentemente foi aniversário ali da minha pequena, né? Da minha mais velha. Então, aquela brinquedarada, né? E ela nem sabia direito com o que ela ia brincar, sabe? Aí eu separei alguns, né? Guardei para posteriormente, né? Eu entregar para ela, né? E isso ajuda, inclusive, ela a brincar de uma forma mais mindfulness, sabe? No brinquedo, assim, né? Nossa, eu vou focar nesse porque é o que eu tenho aqui, e não perder o foco já para outros brinquedos, né? Sim. Então, isso é bem interessante, né? Da neurodivergência, né, Andréia, assim, o que eu mais escuto ali no consultório, tem até um exemplo bem interessante, assim, né, é uma moça, né, que ela trabalha numa empresa, né, e ela tem o nível 1 do espectro autista, e ela tem uma sensibilidade muito forte à luz. E a empresa colocou ela embaixo, assim, de um focão de luz branca, ainda aquela mais, sabe, aquela mais, assim, fria, né? E do lado de uma janela com muita luminosidade. E ela estava tendo realmente dificuldades muito grandes, assim, de se concentrar no trabalho dela, de fazer, executar. Começou a voltar para casa muito irritada, muito chateada, até que ela realmente me procurou, né? Até então, quando ela me procurou, ela nem sabia que ela tinha a neurodivergência, sabe? E que nem imaginava que era a iluminação que poderia estar causando ela falou assim, ela tem uma luz ali no escritório que assim, as pessoas me chamam de fresca, mas eu não consigo me concentrar com essa luz, né, na minha cara, e as pessoas me chamam de fresca, tiram sarro, falam para eu ir de óculos escuros para o trabalho, enfim, né. E aí quando a gente foi conversando e conforme foi rolando ali o acompanhamento dela, ela preenchia N critérios ali para transtorno do espectro autista, mas nível 1, né. E eu tive que laudar para ela, né, para ela levar para essa empresa, né, a necessidade, né, de eles colocarem uma luz mais âmbar, uma luz menos excitante, ou colocá-la num ambiente que houvesse uma iluminação um pouquinho mais branda para ela, né? Não tanto estímulo, né? Não tanto estímulo. E ela tinha também bastante dificuldade com o som, sabe? Com muita relutância, porque as pessoas, né, desacreditam, né, acham que é bobeira, enfim, eles conseguiram colocá-la num ambiente mais adequado para ela, né, mais silencioso, a luz mais quieta, e aí a qualidade de vida dela melhorou muito, inclusive a produtividade dela melhorou muito também, sabe? O que tu traz, o teu relato, Flávia, é uma confirmação, né? Sobre como a gente e nem se dá conta, né? Eu vejo assim, o ruído é um dos maiores causadores, né? De estresse, de falta de produtividade, tudo. E que não tá só no ambiente de trabalho, tá na nossa casa, tá na cidade, tá em tudo, assim, né? Acho que a nossa conversa esclareceu cada vez mais, né? Essa conexão que a gente tem entre arquitetura, mente, né? Saúde mental. Então, a gente fala, nossa casa é reflexo, né, da nossa essência, da nossa mente, né? Então é esse espelho. E eu queria muito te agradecer, né, por essa conversa, assim, eu esperei muito esse momento pra gente poder conversar, e eu sou uma apaixonada por esse tema, assim, eu queria muito poder fazer esse link e trazer para as pessoas esse olhar sobre isso, sabe? Então eu queria te agradecer muito mesmo. Não, André, eu que agradeço, né, o prazer foi todo meu, foi muito, muito legal, porque eu sinto falta, sabe, de conversas desse nível que a gente teve, assim, né? De você realmente conversar, né? A gente sentou, conversou, olhou né, tete a tete ali, né? E eu sinto muita falta disso, né? Então, o consultório é um ambiente um pouquinho solitário ali, né? Então, eu que agradeço, né? Foi um momento muito, muito acrescentador para mim. Ai, que bom, fico feliz. Obrigada. Imagina.